Saudações, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam passando bem por esse momento, né, da pandemia. Espero que estejam conseguindo manter um isolamento, né, ficar em casa. Aqueles que a família, que tem algum membro da família, né, que não consegue ficar em casa, espero que estejam tomando os cuidados necessários para que a gente possa voltar às nossas atividades o quanto antes, né, e poder voltar a nos relacionar de forma pessoal o quanto antes, tá? Enquanto isso não acontece, nós vamos tentar publicar aqui alguns vídeos, né, algumas aulas, para que a gente possa continuar a discussão, né, de alguns conteúdos da nossa disciplina, eh, e dar continuidade à disciplina, né? Quem sabe até, não que isso vai substituir as aulas, tá? Nós vamos ter que depois repor essa carga horária, né, repor essas aulas, mas o assunto pelo menos já vai ter sido discutido, né? Então o aprendizado vai ser mais fácil, tá? Para começar, eu optei por, ao invés de retomar de onde nós paramos, fazer uma pequena revisão, né, do que nós já vimos e que vai ser essencial para o que nós vamos vir a discutir, tá? E um assunto assim primordial para a química inorgânica é o modelo atômico, é a gente entender o que é o átomo. E aí, antes de entrar no átomo em si, eu até chamei essa aula de pré-átomo, tá? Nós vamos tentar discutir aqui alguns conceitos, algumas informações que são essenciais para que a gente possa entender o nosso átomo, né? Como que é esse átomo, pelo menos como que as nossas tecnologias e o nosso conhecimento matemático nos permitem entender o átomo hoje, tá? É claro que o átomo, então, não é, né, como essa figura artística, tá? Isso aí é uma ilustração artística, né, que está aqui no cantozinho aqui da tela, que foi apenas, né, apenas para poder ilustrar, né, uma imagem bonita, para se colocar como quadro de parede, né, claro, mas isso não tem nada a ver com o nosso átomo hoje, tá? O estudo pelo átomo, né, o estudo atômico, ele passa pela espectroscopia. A espectroscopia é o estudo, é uma parte da química e da física que vai estudar a emissão de luz por alguns tipos de materiais, né? A absorção e emissão de luz. A capacidade, então, de alguns materiais, né, vão ter de absorver alguma radiação eletromagnética e emitir outras radiações eletromagnéticas. E para isso, é claro, nós precisamos entender o que que é a luz, né? A luz que nós conhecemos hoje, né, como a luz do sol, ou mesmo uma lâmpada, tá? É o mesmo fundamento, né? A luz nada mais é, então, do que uma radiação eletromagnética. Se um objeto, então, passa a emitir uma luz a dentro de uma certa condição, ele está emitindo uma radiação eletromagnética. Então, nós precisamos entender o que é essa radiação eletromagnética para entender como que ele pode estar emitindo essa radiação eletromagnética, tá? Essa radiação eletromagnética ela é formada por que nós chamamos de ondas, né? E aí ondas, né? Essa definição de onda, às vezes eu penso que a gente parece que sabe o que é onda, mas a gente vê muitas pessoas que ainda não entendem muito bem o que é uma onda. Às vezes a gente pensa que parece que na nossa cabeça a onda é simplesmente esse movimento oscilatório, né? Sempre que eu tenho algo que se movimenta de forma oscilatória, eu tenho uma onda. Seja na água do mar, seja na corda de um violão, seja nas ondas do rádio, tá? Mas como é isso, né? O que é exatamente isso, tá? Vamos imaginar essas radiações eletromagnéticas sempre como uma transferência de energia, sendo que essa transferência de energia de um ponto a outro vai acontecer a partir de uma movimentação de algum tipo de partícula. Então, por exemplo, se eu, no caso uma radiação eletromagnética, eu tenho que uma fonte de energia está emitindo uma energia, então, e ela está sendo conduzida a partir do movimento oscilatório de elétrons que estão no espaço, né, que estão no meio. Então, para que ela possa se movimentar, para que ela possa ah, chegar a um determinado ponto, ela precisa então fazer com que esses elétrons se movimentem, né? E esse movimento de elétron colide com o outro, é claro, e a partir dessa colisão eu tenho então a condução dessa energia, tá? Então, o movimento oscilatório é isso, né? É sempre que você tem o movimento de uma partícula de forma oscilatória, né? Passando sempre por um ponto, né, de referência. Então, você sempre vai ter um movimento de subida e descida, um movimento positivo e negativo daquela partícula.
E isso, então, você tem a condução de uma determinada energia. Essa energia, né, o espectro, né, de energia, hoje, essas radiações eletromagnéticas, elas vão desde radiações de energia extremamente baixas, como, por exemplo, a radiação, o rádio, né, que são radiações de energia extremamente baixa, tanto que não causam dano nenhum, né, por exemplo, nenhum organismo vivo, até radiações de energia extremamente alta, como, por exemplo, raios gama, que são energias já de comprimentos de onda muito curto e uma frequência muito alta. Repare então que quando a gente fala, é claro, de radiação eletromagnética e a gente fala então de um movimento oscilatório, a gente precisa ter claro também as características de uma onda, né? A onda ela é formada basicamente, né, se a partir do momento que ela tem uma oscilação, né, a partir de uma referência, então ela tem algumas características, tá, que a gente precisa entender, que é, por exemplo, o comprimento dessa onda, né, que é a distância entre dois picos dessa meia onda, tá, entre duas cristas da meia onda, e a amplitude dessa meia onda, que é a altura de cada uma dessas cristas. A terceira propriedade essencial, principalmente para a química, é a frequência dessa onda, né? A frequência é a quantidade de vezes que um determinado partícula ou um determinado ponto dessa onda vai passar, vai dar um ciclo completo, né, por esse ponto de referência, tá? Por essa linha pontilhada. Então, a quantidade de vezes por segundo que um determinado ponto dessa curva passa e completa um ciclo completo dentro dessa minha referência, né, o que a gente pode chamar de período, eu tenho o que nós vamos chamar então de frequência, tá, da minha onda. Essa frequência, tá, ela é essencial, né, para a gente poder entender, por exemplo, as propriedades dos diversos tipos de radiação eletromagnética. Então, por que que nós temos vários tipos de radiações eletromagnéticas? Todas as radiações eletromagnéticas viajam, né, na nossa, pela atmosfera, tá, vamos pensar aqui, né, até mesmo no vácuo, tá, a partir uma velocidade da luz, né, aquela velocidade constante da velocidade da luz que todo mundo já é bem habitual para nós, né, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, tá, aproximadamente. Se todos, então, viajam a uma mesma velocidade e a velocidade da luz, assim como a frequência e o comprimento de onda se relacionam por uma equação matemática, tá, que frequência é igual à velocidade da luz dividido por um comprimento de onda, e eu tenho então que essa velocidade é constante, quando eu altero então a minha frequência, eu tenho que alterar também meu comprimento de onda. Então, quando eu tenho radiações eletromagnéticas com frequências diferentes e vão ter comprimentos de ondas diferentes. E aí eu tenho então radiações eletromagnéticas diferentes, né, uma da outra. Por isso que eu vou ter radiações eletromagnéticas então com uma frequência muito alta e outra com frequência muito baixa. Aquelas com frequência muito alta, elas vão ter um comprimento de onda muito curto. E aquelas com frequência muito baixa vão ter um comprimento de onda maior, tá? Isso fica até muito mais perceptível quando, por exemplo, a gente passa a luz por um prisma, né? Eu nunca fiz esse experimento, né, em casa, mas a gente consegue encontrar essas imagens na internet, né? E consegue encontrar até vídeos na internet que demonstram esse fenômeno, que ocorre uma refração da luz, né? Então a luz ela passa, né, pelo prisma, ali ela vai sofrer um processo de refração, tá? Em que ela muda, né? Ela tem o seu caminho desviado, tá? E aí esse desvio da luz, a intensidade a angulação do desvio dessa luz tem a ver com a sua frequência, com o seu comprimento de onda, tá? Eh, não é um objetivo nosso, né, discutir isso, tá, isso vamos deixar lá para a aula da física, mas enfim, né, a gente precisa entender que isso acontece, né, quando uma luz muda de meio, ela sofre esse fenômeno chamado de refração. E aí quando a luz, por exemplo, do sol, né, ou de uma lâmpada, a luz branca, incide sobre um prisma, ela se refrata em várias outras cores, em várias outras radiações eletromagnéticas. É como se a gente conseguisse pegar então aquela luz branca formada por todos um conjunto de radiações eletromagnéticas e a separasse a partir das radiações eletromagnéticas que a compõem. É claro que a gente só consegue visualizar, né, o que a gente chama do espectro visível, né, que é uma pequena faixa, né, do espectro das radiações eletromagnéticas, tá? Então repare que todo esse espectro de radiações conhecidas, a gente só consegue chegar a uma pequena faixa dela, né, indo ali de um pouco menos de 400 nanômetros até um pouco mais de 700 nanômetros, tá?
que é chamado de espectro do visível. Eh, então, isso é muito interessante, porque quando a gente passa, então, por a luz, por esse prisma, né, ela nos gera, então, esse espectro contínuo, tá. Então repare que eu não tenho falhas dentro desse espectro. Ela gera, então, ali um espectro contínuo de cores. No entanto, quando a gente pega, por exemplo, uma radiação eletromagnética emitida por algum tipo de material, é possível a gente obter o que a gente chama de espectro não contínuo. Isso acontece porque aquela luz não é formada agora por todas as outras radiações eletromagnéticas, como é o caso da luz solar ou, no caso, uma luz branca. Na verdade, essa fez ser formada por apenas algumas radiações eletromagnéticas. Então, quando ela sofre essa refração, a gente vai ver apenas, vai separar as radiações eletromagnéticas que compõem aquela fonte de luz inicial. Tá? Isso vai acontecer, por exemplo, quando a gente pega o gás hidrogênio. Vou pegar o gás hidrogênio, que a gente vai falar bastante dele aqui, né, tanto nessa aula quanto na próxima. Então, o gás hidrogênio, por exemplo, quando a gente consegue energizar as suas moléculas, tá? A gente consegue quebrar as suas ligações e ele passa, então, a emitir uma luz, né? Desde, é claro, que a gente consiga energizar ele o suficiente para isso, né? Uma temperatura suficiente para isso, a uma baixa pressão. E ele vai adquirir uma cor, vai começar a emitir uma luz vermelha, né? Vai ficar como se fosse incandescente, né? Vermelho. E quando a gente pega essa luz vermelha e passa por um prisma, a olho nu a gente consegue ver dentro do anteparo, né, a partir que a gente tem um anteparo, é claro, um espectro não contínuo de luz, né, em que a gente consegue ver ali 4 faixas, né, a gente consegue ver aqui no espectro, né, isso de forma muito clara, né. Eu tenho aqui 4 linhas espectrais, é claro que de maior intensidade vai ser o espectro da luz vermelha, por isso que a gente vai ver o gás com a coloração vermelha, né, mas, a gente consegue perceber então que um objeto, então, ao irradiar uma determinada quantidade de radiação eletromagnética, ele não emite em qualquer comprimento de onda, ele não emite com qualquer frequência, ele vai emitir com certos comprimentos de ondas, com certas frequências, tá? Isso até então poderia ser um problema, né? Era um problema. Porque por que que um objeto vai emitir radiações eletromagnéticas apenas em certos comprimentos de onda, né? Por que não em todos, não de uma forma linear, de forma contínua, né? Mesmo que fosse um espectro menor, lógico, mesmo que a continuidade das cores fosse menor, mas por que não contínuo? Por que apenas espectros, né? Porque é apenas linhas bem definidas, tá? O primeiro a fazer uma relação entre essas linhas espectrais foi Balmer, né? E Balmer ele reparou que havia uma relação entre a distância dessas linhas, tá, com o comprimento de onda. Depois Hindenburg dá uma melhorada nessa equação, chega no que chamamos de equação de Hindenburg, em que ele consegue relacionar então o comprimento de onda a esses níveis, a esses patamares espectrais que cada um dessas cores aparece no espectro. Tá? Isso aqui depois nós vamos discutir um pouco melhor, quando for discutir o átomo de hidrogênio, né, em si, em que a gente vai conseguir relacionar isso. Tá? O que a gente precisa entender por enquanto? Então, nós temos radiações eletromagnéticas, né? Essas radiações eletromagnéticas vão ter frequências e comprimentos de ondas diferentes, que a luz solar é formada, então, uma luz branca, né, solar, por exemplo, é formada, então, por várias radiações eletromagnéticas, né, em que essas radiações eletromagnéticas podem ser decompostas a partir de um prisma, por exemplo, né, em que a luz vai sofrer, então, um fenômeno chamado de refração, e eu consigo ver as radiações eletromagnéticas que compõem aquela fonte luminosa, a partir do seu comprimento de onda e a partir da frequência, ou da frequência desse comprimento de onda. Tá? Aqui está só um exemplo, né? Então, sobre o que eu acabei de falar, tá? Então, quando eu tenho ali, né, um gás, tá? Uma amostra qualquer, e eu irradio, né, essa minha amostra, é claro, eu irradio alguma radiação eletromagnética sobre essa minha amostra de material e passo o resultado disso por um prisma, eu posso ter um espectro, tá? Como está essa primeira figura com um espectro todo colorido, né? No entanto, esse espectro ele vai estar com algumas faixas pretas, né, sombreadas, porque esse primeiro espectro, na verdade, é o espectro de absorção do meu material, ou seja, é aquilo que o meu material absorveu, tá? Já o meu espectro de emissão, que é o que está do lado, né? Então, eu tenho né, uma figura base preta, né, com apenas algumas faixas coloridas.
ali já é o espectro de emissão daquele meu gasto. Ou seja, são aquelas radiações eletromagnéticas que o meu objeto, né, aquele meu material não absorveu, que emitiu, tá? E aí é a questão, né? O que que é essas emissões, tá, que ele vai estar realizando. Um outro conceito que a gente precisa ter também, um outro fenômeno físico, né, que acontece, que vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor o modelo atômico, é o fenômeno que a gente chama de corpo negro. Tá? O corpo negro é todo objeto que passa a emitir luz conforme ele é aquecido. Então, um objeto, a gente consegue ver isso muito claramente com alguns metais, né? Conforme você vai aquecendo o metal, ele vai se tornando incandescente, passando a emitir luz, né? Indo do vermelho para o amarelo, até chegar no branco, né? Que seria o mais quente, vamos dizer assim, tá? O estudo por desse corpo negro, ele levou a várias discussões, porque dentro da física clássica, um objeto poderia então irradiar energia a partir de qualquer quantidade de, de temperatura que ele estivesse. Então, qualquer objeto com uma temperatura diferente de zero deveria emitir uma certa luminosidade. Ou seja, até nós, né, seres humanos, né, a gente teria o nosso corpo emitindo luz. A partir do momento que a gente tem uma temperatura diferente de zero, né, temperatura aproximadamente de 77 graus Celsius, então a gente deveria estar emitindo luz, e isso não acontece. Tá? Quem vai explicar isso um pouco melhor, quem vai conseguir relacionar e tentar quantificar por que isso não acontecer, né, é o Planck. Né? Planck ele consegue demonstrar que, na verdade, a troca de energia entre os meios, entre o material e a fonte de radiação eletromagnética, ela se dá de forma quantizada, né? A troca de energia ela não é linear. Então, não é qualquer quantidade de energia que eu absorvo que eu vou emitir. E não é qualquer quantidade de energia que eu vou absorver. Essa quantidade de energia que vai se dar, essa troca de energia entre um corpo e a sua vizinhança, ela se dá, então, desde que a quantidade de energia necessária para promover uma determinada oscilação seja atingida, né? Ou seja, se meu corpo precisa de uma determinada frequência de energia para passar a emitir uma determinada energia, uma determinada incandescência, eu só vou passar a fazer essa oscilação a partir do momento que essa energia, então, é absorvida, né, pelo meu corpo. E aí ele faz essa relação, né? Tá aí na relação de Planck, né, que é a energia, então, relacionando com esse H, que é a constante de Planck, vezes a frequência, ou o H vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda, tá? Então, repare que ele relaciona a quantidade de energia necessária para que tenha uma certa oscilação com a frequência, né? E, é claro, com essa constante de Planck, né? Que é uma constante que ele determinou também. É, um outro fenômeno, tá, que corrobora essa ideia, tá, de Planck é o que a gente chama de efeito fotoelétrico. Esse efeito fotoelétrico é um fenômeno observado quando a gente consegue, a partir de uma radiação eletromagnética, fazer elétrons serem ejetados. Dentro da física clássica, isso também não era muito compreensível, porque se a radiação eletromagnética ela é formada por radiações de vários comprimentos de onda, qualquer radiação eletromagnética que incidir sobre metal era para ejetar elétrons, e isso não acontece. O elétron só é ejetado quando uma certa quantidade de energia é absorvida. Essa quantidade de energia é chamada de função de trabalho, né? Então, quando essa quantidade de energia mínima necessária é absorvida pela radiação eletromagnética, o meu elétron é ejetado. Essa troca energética ela só poderia se dar de uma forma particular. Ela só poderia acontecer, então, se dentro de uma radiação eletromagnética eu tivesse partículas capazes, que carregam ali uma quantidade de energia, capazes de transferir energia, então, para esse meu elétron que está na superfície do meu metal. Quem definiu isso foi Einstein, né? Então, que postula que, na verdade, as radiações eletromagnéticas não são apenas ondulatórias, que ela, dentro delas possui uma característica também de partícula. Mais tarde, essas partículas foram chamadas de fótons, né? Hoje a gente algo que a gente já ouviu falar, provavelmente, vocês já ouviram falar em algum lugar, né? Então, as radiações eletromagnéticas, elas passam agora a não ser vistas apenas como onda, mas também como algo dentro dela formado por partículas, tá? Isso corrobora a ideia de Planck. Então, de acordo, casando, né, conciliando a ideia de Einstein com a ideia de Planck, eu tenho que essas partículas agora, né, chamadas de fótons, precisam ter uma energia suficiente
para promover a vibração do meu outro objeto, do meu elétron, por exemplo, tá? Sendo que a quantidade de energia é descrita pelo HMI, né, pela constante de Planck vezes a frequência, tá? Então, esse HMI é a quantidade de energia que meu fóton vai carregar. E se essa quantidade de energia for suficiente, por exemplo, para ejetar o meu elétron, ele será ejetado. Caso não tenha energia necessária, ele não vai ser ejetado. Como essa energia relaciona com frequência, então não é qualquer radiação eletromagnética com qualquer frequência que vai ser suficiente para ejetar um determinado elétron de uma superfície metálica. Eu preciso ter uma frequência mínima necessária, tá? Para que aquele elétron possa ser ejetado, né? É, então, é basicamente isso, né? Então, minha radiação eletromagnética ela passa a ter, né? Então, a ser vista como tendo essas partículas, né? Chamadas de fótons. E aí a gente passa, então, a perceber a radiação eletromagnética não mais como onda, mas também como partícula, ou com comportamento dual, né? Uma vez que esse fóton ele vai ter muito mais características de partículas do que de onda. E aí, e aí é conflituante, porque a radiação eletromagnética, então, ela também não pode ser vista apenas como partícula. Ah, então a radiação eletromagnética vai se comportar apenas como partícula, né? Então, na verdade, eu tenho várias partículas, que a gente chama de fótons, e que vão carregar uma quantidade de energia que, quando incide sobre uma superfície, transfere essa energia. Caso tenha energia necessária, ela vai vibrar, né? Ou vai oscilar, e aí eu vou ter uma determinada condução, né? De energia. Não, porque, por exemplo, essa radiação eletromagnética ela também tem fenômenos que é puramente ondulatório, como, por exemplo, a difração, né? A difração é quando, né, uma radiação eletromagnética, uma onda, né, sofre um desvio de caminho, né, sofre uma perturbação a partir de obstáculos colocados sobre ele. E aí nós temos, então, que ondas de fontes diferentes podem interagir uma com a outra, né, tendo o que nós vamos chamar depois de interações construtivas ou interações destrutivas, que vão formar, né, como está nessa figura, falhas na luz, né? Então, tem ali duas fontes luminosas, essa radiação, né, partindo de duas fontes, tá? A partir do momento que eu tenho aqui as duas frestas, né, é como se eu formasse ali duas novas fontes de radiação, né, fontes de ondas, tá? E aí elas interagissem uma com a outra, e a partir dessa interação, quando o máximo de uma onda encontra com o máximo da outra onda, eu tenho uma interação construtiva, e aí eu tenho um feixe luminoso. No entanto, quanto o máximo de uma onda encontra com o mínimo de uma outra onda, eu tenho uma interação destrutiva, e aí eu teria uma falha lá naquele feixe luminoso. E a difração é um fenômeno puramente ondulatório, né? Então, repare que a gente passa a ter que perceber a radiação eletromagnética não apenas como onda e nem como partícula, mas sim como algo dual, algo que vai ter características ondulatórias e algo que vai ter características de partícula, tá? E aí, hoje, a gente define isso como dualidade onda-partícula. Se a gente, então, passa a perceber as radiações eletromagnéticas dentro de uma característica dual, né, entre onda e partícula, será que essa mesma observação não deveria ser estendida a todo tipo de material? E aí de Broglie, ele afirma exatamente isso, né? Segundo ele, toda matéria, ela também deve ter sua característica ondulatória, tá? E aí ele relaciona, então, o momento linear de qualquer partícula, de qualquer objeto, com a constante de Planck, o comprimento de onda. Ou seja, ele relaciona uma característica de partícula, que é o momento linear, lembrando que o momento linear é um produto, né, entre massa e velocidade, tá? Então, se ele tem massa, ele é algo corpuscular, logo de partícula, com uma característica ondulatória, que é o comprimento de onda. Percebe que essa segunda relação de de Broglie, o momento linear da partícula se relaciona com o comprimento de onda inversamente, de forma inversamente proporcional. Isso quer dizer que, conforme você aumenta a massa daquele seu objeto, né, da parte corpuscular da relação, você diminui a contribuição do comprimento de onda. E a recíproca é verdadeira. Então, em objetos muito pequenos, de massa muito pequena, essa contribuição ondulatória ela tende a ser maior. Isso vai, então, fazer com que a gente passe a enxergar matérias subatômicas de uma forma diferente. Então, o elétron, por exemplo, né, que tem uma massa muito pequena, a característica ondulatória dela tem que ser levada em consideração. E isso é muito complicado, porque sempre que a gente analisa um objeto, tá, de forma dual,
a gente não consegue mais aplicar a esse objeto todas as leis da física clássica, como, por exemplo, a relação da sua posição e o seu momento linear. Como você é a mesma coisa de você tentar analisar, por exemplo, a posição de uma corda de violão. Aquela corda de violão, se você pensar numa matéria, mas que essa matéria se estende ao longo de toda aquela corda de violão, quando ela está vibrando, né, então ela está oscilando, a matéria está estendida, né, está dispersa naquela corda, você não tem a posição daquele objeto, né? Você pode até ter o momento linear dele, você vê em que direção que a onda está oscilando, mas você não tem a posição dela mais. No entanto, quando você tenta congelar essa corda de violão, vamos dizer que você tira uma foto dessa corda de violão para pegar, né, um pequeno movimento dela, uma fração do movimento dela, você pode tentar concentrar ali a posição dela naquele momento, mas você não vai saber mais para onde que ela vai logo depois daquilo, né? Você pode estar extrapolando, né? Ah, eu acho que vai para aquele sentido, mas você não tem como saber, né? E essa incerteza, né, entre a posição e a direção, né, ou o momento linear de um determinado objeto, que tem uma característica dual, é o que a gente chama de princípio da incerteza de Heisenberg, né? Em que é definido por essa equação, né? Ou seja, a variação da posição, o produto entre a variação da posição e a variação do momento linear de um determinado objeto sempre será maior ou igual do que um h cortado dividido por 2. Isso significa que se você aumenta demais a posição, né? Ou seja, você diminui muito o seu ΔX, quando você diminui o seu ΔX, quer dizer que você está delimitando mais a sua região de espacial, né, da posição do seu objeto, você aumenta demais o seu ΔP, né, ou seja, a variação do momento linear. Então você não tem mais uma certeza sobre o momento linear. E a recíproca acontece. Quando você aumenta demais, né, diminui demais a variação, né, o ΔP, ou seja, a variação do momento linear, você aumenta demais a possibilidade de onde que essa partícula esteja. Ao mesmo tempo, também falar de uma posição ou um momento, uma posição de uma onda não faz muito sentido, né? Uma onda não tem uma posição pré-definida, tá? Então não faz muito sentido também você falar de uma posição de uma onda, né? Posição de uma partícula, né? Ou de igual o elétron, a partir do momento que você vê ele como uma característica dual, tá? Se o elétron, então, agora, e isso está muito claro, tá? A partir das relações de de Broglie, e com alguns outros dados experimentais que foram obtidos, que nós vamos deixar para discutir um pouco melhor na próxima aula, estão muito claros, né? Então, é claro que a gente não pode mais agora ver o elétron como uma partícula que gira ao redor do núcleo, né? Em órbitas circulares ou elípticas, ou outro modelo qualquer que já tenha sido proposto, né? O comportamento desse elétron agora ele deve ser estudado como se fosse uma onda, né, como algo dual. O primeiro cientista, né, que vai então fazer uma relação matemática, levando isso em consideração, é Schrödinger, né, e quando ele propõe então uma que a gente chama de equação de Schrödinger. É uma equação então que vai analisar essa característica que chama de dual dessas partículas, né? Então, por exemplo, pega essa equação de Schrödinger que eu coloquei aqui no slide, né? Você tem ali uma relação de uma partícula que tem uma massa m e que viaja dentro de um determinado espaço com uma energia potencial Vx igual a uma determinada quantidade de energia. Então, ou seja, você relaciona a quantidade de energia de uma partícula, né, a partir do seu comportamento, tá? E é claro que ali você tem uma derivada, né, a segunda de uma função de onda, né, que é esse psi, tá? Em função de dx ao quadrado, tá? De dx2. Então você tem uma variação ali, você tem que levar em consideração também, é claro, ali, as características dessa minha partícula, tá? E as características dessa partícula, as propriedades dessas partículas são definidas por essa função de onda, tá? Por esse psi, né? Então ele é o primeiro a fazer essa definição, tá? Então, ou seja, nós precisamos então fazer um grande resumo aqui, né? Entender então que a radiação eletromagnética, assim como objetos corpusculares, né, ou microscópicos, tá, ou subatômicos, vão ter que ser entendidos e visualizados como algo dual, né, algo que tem características ondulatórias e características corpusculares, e que por causa disso, então, elas vão ter que ser que toda a física, né, foi rearranjada, teve que ser reestudada, reelaborada para se adequar a essa nova condição.
E aqui, por exemplo, na química, uma das que a gente vai levar em bastante consideração é essa função de onda, né? Essa equação de Schrödinger que leva em consideração as funções de ondas possíveis que um meu elétron pode apresentar, tá? Bem, por hoje é só, né? Na próxima aula a gente vai entrar um pouco mais no modelo atômico, tá? Nós vamos tentar relacionar o que nós vimos hoje com o modelo atômico, né? Como que a gente tenta perceber o átomo hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenham ajudado. Caso, né, tenha alguma dúvida, por favor, né, comente aqui no vídeo, né, coloque suas dúvidas. Na próxima, nós vamos ter um encontro virtual em que vocês vão poder também, a gente vai poder estar discutindo, tá, algum conceito desse que não tenha ficado muito bem claro. Enfim, são, tá, para tirar dúvidas. E até o nosso encontro virtual e até a próxima aula.